Hoje é sexta-feira, dia de Dois Lados, com a Basília Rodrigues. Mesmo honrando aqui o nosso compromisso de levar a debate, Luciana, os assuntos mais importantes da semana. Hoje a gente vai falar do seguinte: a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado de uma proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal ampliou a já conhecida crise entre Congresso e STF. Os presidentes desses dois poderes se manifestaram tentando colocar água na fervura, mas a verdade é que a temperatura está bem elevada, por isso que a notícia é sempre por aqui. Para falar sobre a relação entre o Legislativo e o Judiciário, eu converso com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, e também o senador Esperidião Amin, de Santa Catarina, que gentilmente aceitaram aí os nossos convites. Bom, a gente está aqui frente a frente com encantadores da palavra, os senhores são muito experientes na Justiça, no Executivo e no Legislativo também. Então, eu vou fazer perguntas curtas e eu espero ter respostas objetivas para que a gente tenha aqui um debate amplo, né, que a gente consiga diversificar nos pontos em questão. Esse debate acontece nesta semana não só pelo conflito de momento, mas porque é a semana que a Constituição completou 35 anos de existência. A gente está falando de Constituição, está falando de democracia, está falando de relacionamento. Então, eu queria saber, na avaliação dos senhores, se Congresso e Supremo Tribunal Federal têm conseguido cumprir com o desafio de poderes independentes e harmônicos entre si, apesar de tudo. Eu vou começar falando com o ex-presidente do STF, Aires Brito. Ministro? Meus cumprimentos, Basília, todos e todas, em especial ao senador Esperidião Amin. Tenho muito prazer em reencontrá-lo, revê-lo, senador. Em linhas gerais, entendo que sim, que os poderes da República, no quadriênio de governo novo, né, atual, não no quadriênio passado, têm falado razoavelmente a mesma língua. A Constituição exige desses poderes, que são órgãos internos de uma única pessoa jurídica, a União, é preciso entender isso. Uma só pessoa jurídica, União. Órgãos internos da União. Portanto, devem atuar, em princípio, tão independente quanto harmoniosamente. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário nessa ordem mesmo, lógica e cronológica, segundo o artigo 2º da mesma Constituição. Entendo que eles têm tentado um diálogo na perspectiva do bom funcionamento da pessoa jurídica única. Essa pessoa é a União. E harmonia é entendimento, é concórdia, é diálogo. Em linhas gerais, eu tenho, o meu entendimento é de que há um esforço no sentido da concórdia. Os poderes estão conseguindo, senador, cumprir com este desafio da independência e da harmonia? Isso aqui que está acontecendo hoje em Brasília é expressão de harmonia? Olha, eu acho que isso é um processo evolutivo e também circunstancial. Eu não posso ser tão sintético quanto o ministro, que não é só um encantador, ele é um sedutor pela palavra. Vocês dois. É um outro estágio. Então, eu acho que nós temos, no Senado e na Câmara, os mesmos presidentes do último biênio. Portanto, a disposição pessoal não mudou muito, a circunstancial pode ter mudado. O fato é que nós todos hoje estamos imbuídos desse propósito de, primeiro, autocontenção e busca de harmonia. A autocontenção é a interrupção, é o despiorar, digamos assim. E a harmonia é a convergência, que seria muito importante. Agora, não me parece que haja propósito concreto de harmonia quando, em menos de 4 meses, o Supremo Tribunal Federal coloca em pauta liberação de droga, mudança na categorização ou na tipificação do aborto para fins criminais, ou não. E tem uma decisão quase que em paralelo, ainda que em conflito, com o Congresso a respeito do marco temporal.
Acho que isso não é um sinal de busca de autocontenção e harmonia. Mas, às vezes, a gente consegue. Eu ministrei aulas, professor Carlos Aires, de modelos de negociação. E, geralmente, há uma turbulência, mas não se chega ao desastre de um conflito, como é o caso da guerra da Ucrânia. E, no final do conflito, com cicatrizes, algumas mágoas, a gente tem que sentar para negociar, mesmo depois de uma guerra. Nós não estamos em guerra, mas acho que a busca de harmonia tem que ser convergente e demonstrada através de gestos, os mais simples, e também através de fatos concretos. E ao que se falar em razão, tem um lado mais certo do que o outro? Veja o nível da pergunta. Eu estou justamente aqui no Dois Lados, com representantes, um do Poder Judiciário, o outro do Legislativo, e eu vou jogar para vocês esta oportunidade de me dizerem quem tem mais razão nessa disputa. Será que é o Supremo, que está muito politizado, entrando nas prerrogativas do Congresso Nacional, ou seria o Congresso Nacional, que por uma disputa política e até tentando driblar a opinião pública, não está entrando em assuntos polêmicos, como a própria ampliação das formas de aborto no país? Então, eu vou começar pelo senhor Esperidião Amin, essa rodada de pergunta agora, saber quem tem a razão nessa. Será que, no fim das contas, a gente vai encontrar a paz entre os poderes? Eu não sou juiz, eu tenho lado, mas procurando ser mais ou menos imparcial, eu diria que o Supremo tem mais razões para procurar esse acordo. Porque o Supremo está cultivando um câncer provocado por ele, que é o inquérito 4781. Eu quase fui jesuíta, ministro, e tenho muito medo da Inquisição. Explicar qual é esse inquérito, né? Que é do 8 de janeiro, certo? O 4781 é a mãe de todas as batalhas, na palavra do Saddam Hussein, que não é de tão boa memória. O inquérito 4781 vigora desde março de 2019. Sim. E é uma afronta absoluta ao Estado Democrático de Direito. E não tem data para ser encerrado. Qual é esse inquérito, senador? Qual é esse inquérito? 4781 dos atos antidemocráticos é baseado num artigo do regimento interno do Supremo, com um gestor escolhido sem sorteio e que tem um fato, objeto absoluto, não é indefinido, é ilimitado, em que o condutor escolhe quem investigar, promove a investigação, decide e encerrou o assunto. Não há semelhança no Estado de Direito de algo igual ou parecido, mas é muito semelhante com a Inquisição. Eu acho que esse é o grande veneno. E os filhotes estão aí, de forma que quem tem mais razões para procurar uma resposta honesta para isso, eu acho que é o Supremo, porque essas iniciativas derivam ou brotaram no Supremo. Ministro, a mesma pergunta para o senhor. Nessa bola dividida, quem tem mais razão, né, em partir para a briga ou procurar a pacificação? O Judiciário ou o Congresso? E eu complemento essa pergunta chamando a atenção para estes inquéritos citados pelo senador Esperidião Amin, porque ele lembra desse inquérito de 2019 que trata dos atos antidemocráticos. A gente faz aqui uma conexão com o inquérito das fake news, com o inquérito das milícias digitais e, mais recentemente, com o inquérito do 8 de janeiro, que coloca também a questão da institucionalidade, do respeito aos poderes em destaque. E aí, a gente vai viver de conflito ou tem alguém com mais razão nessa partida? Olha, a vida social é evidentemente, de convivência. A gente convive mais do que vive isoladamente, conversando com seus próprios botões. E conviver é concordar e é discordar.
é assentir e é dissentir. Isso faz parte da natureza das coisas. O importante é que o dissenso, a fricção, o atrito, o divisionismo não seja industriado, não seja concebido, financiado, orquestrado. Que o conflito irrompa ocasionalmente, topicamente, pontualmente, isso é absolutamente natural. E para compreender melhor as coisas ou entender numa perspectiva um pouco mais científica, é preciso ordenar o pensamento, né? A estrutura dos três poderes do Estado, a estrutura do Estado em três poderes, reproduz a configuração física de um rio. Não é, senador Esperidião, querido amigo? Todo rio tem nascente, corrente e foz, ou embocadura. O Estado tem, deliberativamente falando, tem nascente, corrente e foz, ou embocadura. A nascente é o poder legislativo, porque ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, diz a Constituição no artigo 5º, 2º. Em seguida, em imediata sequência, sem precisar de provocação de quem quer que seja, atuando, portanto, curso próprio ou ex officio, vem o poder executivo, que é chamado de poder executivo por gravitar na órbita da execução das leis. Ele, por exemplo, expede decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Expede medidas provisórias, edita medidas provisórias com força de lei, toma iniciativa de leis, veta projeto de leis ou projetos, sanciona projetos de leis, publica e promulga a lei já ultimada. Então, o Poder Executivo é um gravitar na órbita da fiel execução das leis, ou das leis. E, finalmente, é preciso a embocadura, a foz, um terceiro poder, exterior aos outros dois, anatomicamente, e dinamicamente posterior aos outros dois, para dizer se o Legislativo legislou mesmo de acordo com a Constituição e se o Poder Executivo se situou na órbita da fiel execução das leis. Esse poder é o Judiciário, isso é civilizado. E no âmbito do Judiciário há um órgão de cúpula, chamado de Supremo, né? Olha, para concluir, nós temos mais de 14 mil leis no país, mas uma só Constituição, uma só lei suprema. Temos muitos princípios constitucionais, república, federação, separação dos poderes, liberdade de expressão, liberdade de iniciativa, liberdade de imprensa, muitos princípios, mas um só princípio continente, que é o invólucro de tudo, que é a democracia, substantivamente. Formalmente, uma só lei, a Constituição, lei suprema. Substantivamente, um único princípio supremo, continente, que é a democracia. E um tribunal supremo. É a trajetória do Supremo, não é? Uma lei suprema faz da democracia o princípio supremo e entrega, substantivamente falando, entrega a um tribunal supremo a guarda da Constituição formalmente e a guarda da democracia substantivamente. Então, se ordenarmos o pensamento nessa perspectiva, que é diretamente constitucional, fica mais fácil ver que o Supremo tem, em linhas gerais, aplicado bem, se situado bem no seu quadrado normativo, até porque o regimento interno foi recebido como lei pelo ordenamento jurídico vigente. E o senhor acha que tem que ter mandato para ministro do Supremo? É uma discussão válida, muito boa, porque em outras cortes constitucionais, a partir de Portugal, eu vou precisar interromper. O exercício do cargo de ministro de uma Suprema Corte é por mandato. É uma discussão boa, oportuna. Perfeito. Senhores, respeitados as investiduras atuais, respeitado o tempo das investiduras atuais.